Como eu disse, hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens aqui no Connect, que de certa forma vai acompanhar aquilo que a gente tem aprendido nos domingos e nas quartas-feiras também. Se você tem acompanhado as pregações da nossa igreja, você tem percebido que a gente tem falado bastante sobre a luta contra as heresias, a luta contra o falso ensino. E qual que é o melhor remédio? O bom ensino. A gente aprender da palavra de Deus, a gente estudar aquilo que a Bíblia tem para nos ensinar. Por isso que a gente tem enfatizado tanto a escola bíblica, o estudo da palavra, a vida devocional. É só dessa forma que a gente vai conseguir ficar firmes contra tudo isso que tem surgido hoje em dia. Eu não sei quantos nasceram aqui na igreja, né, assim como eu, e fizeram parte da igreja aqui desde quando criança, talvez nem tiveram experiência em outras igrejas. Mas muito provavelmente tem acompanhado as tendências que têm surgido no Instagram, no YouTube. Eu tenho o hábito de assistir várias pregações, não só as da nossa igreja. As da nossa igreja eu assisto em loco, né? Assisto enquanto estou aqui. Mas eu assisto muitas mensagens no YouTube, praticamente todo dia eu assisto alguma mensagem enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa, às vezes até jantando. E tento assistir para ser edificado, para ver aquilo que outras pessoas têm pregado. E já vi muitas mensagens boas, mas infelizmente também muita abobrinha sendo pregada por aí, né? A gente sabe que no Instagram a gente tem vários cortes, né? Cortes de mensagem. Esses cortes de mensagem podem ser bons, né? Ou pode ser também uma coisa muito terrível ali, né? Algo falado fora de contexto e tudo mais. A realidade é que hoje em dia, por causa da comunicação, por causa da mídia, a gente está sendo muito mais exposto a bons e maus conteúdos. Eu não sei, de forma individual, como cada um tem feito esse crivo. Não sei como você tem escolhido quais músicas de louvor você vai escutar, dessa banda ou daquela. Quais páginas cristãs você tem seguido no Instagram. A gente tem tentado usar a nossa página, tanto da igreja quanto do Connect, para postar mais conteúdos, mas eu sei que existem várias páginas por aí propagando conteúdos devocionais e tantas outras coisas. E eu não sei qual é o crivo que você tem feito para saber se é uma página boa de se seguir, se é uma banda boa de se escutar ou não. Porque a gente tem muita coisa misturada por aí. A gente tem conteúdos que são bem ruins e a gente tem conteúdos que são bons, mas tem um errinho aqui e ali e às vezes passam despercebidos. Isso tem surgido desde que o mundo é mundo, né? Desde que o evangelho começou a ser pregado, pessoas começaram a deturpar o evangelho. Então isso é algo esperado, a Bíblia fala sobre isso. E a gente tem que lidar com isso, a gente tem que saber discernir. A gente tem que saber discernir o que é um evangelho verdadeiro do que é um evangelho falso. O que é uma mensagem que vai fazer bem ao meu coração, o que é uma mensagem que vai enganar o meu coração, que vai seduzir o meu coração. Então a gente precisa pedir a Deus esse discernimento. Deus, me ajuda, me dê sabedoria, que o Senhor promova esse crescimento espiritual no meu coração para que eu possa discernir aquilo que eu tenho me alimentado. Eu me lembro na minha época de adolescente que eu costumava escutar muitas músicas cristãs por aí, e só ao passar do tempo que eu fui percebendo que uma música que eu cantei a minha vida inteira não era uma música bíblica. Era uma música que falava algo contrário àquilo que às vezes o pastor pregava, mas como a gente canta no automático, eu cantava uma música que era contra aquilo que eu mesmo queria, né? Por isso que eu sempre falo, você pensou naquilo que você cantou? Você está vivendo aquilo que você está cantando? Você realmente acredita, né? Através da música, muitas vezes a gente é enganado, mas não só a música. Como eu disse, tantos esses vídeos e pregações e cortes que a gente vê por aí, a gente precisa ter um discernimento. Então, nessa série de mensagens curta, de 3 mensagens que a gente vai ter nesse mês de março, o intuito é que a gente consiga entender algumas coisas. Primeiro, entender como o falso evangelho tem nos seduzido e às vezes a gente nem percebe. E às vezes a gente está sendo enganado e se alimentando de uma fonte que não é boa e sem saber, às vezes até na inocência, né? Esse é um ponto que eu gostaria de tratar. Além disso, a gente vai conversar um pouco sobre como que eu posso amadurecer ainda mais a minha fé, como que eu posso firmar mais o meu coração para eu não ser levado pelos erros das pessoas que estão aí fora, dessas mensagens. Como é que eu posso blindar o meu coração? Isso a gente vai conversar no sábado que vem.
E a gente vai conversar no último sábado sobre como que eu devo interagir com pessoas que caíram nesse erro. Como que eu tenho que interagir com pessoas que gostam de debater teologia comigo e uma teologia toda errada? Como que eu me aproximo ou não? Será que eu me aproximo de bandas que têm músicas bonitas, mas na verdade tem cultos e tem liturgias e tem doutrinas todas erradas? Como é que eu posso interagir? Quais são os limites? Isso a gente vai conversar no terceiro e último sábado, e a gente vai entender que Deus nos chama a ter compaixão das pessoas, mas uma compaixão com cautela, uma compaixão onde eu não compactuo com o pecado ou com o falso ensino, mas eu amo o meu próximo. A gente vai estudar sobre tudo isso, mas a ideia de hoje, dando início a essa série Evangelho Autêntico, é a gente conversar sobre o perigo de sermos seduzidos por um falso ensino, por um falso evangelho. Quais são os perigos? Quais são as características desse falso evangelho? Será que são as mesmas que antigamente? Será que aquilo que Paulo falava para a igreja, olha, toma cuidado com isso, ainda acontece hoje? Ou será que outras abominações têm surgido em nosso meio? A gente vai falar sobre isso, ver alguns exemplos, eu espero que seja bom e que gere mais discernimento e conhecimento nos nossos corações. Amém? Vamos ler a passagem de hoje, ela está lá no livro de Gálatas, pode abrir aí Gálatas, são poucos versículos e a gente vai meditar um pouco nele e vai tirar algumas aplicações práticas contemporâneas para a nossa luta contra o falso ensino. Abre aí Gálatas capítulo 1, logo no primeiro capítulo, versículos 6, 7, 8 e 9, 4 versículos são os versículos que a gente vai ler hoje. Todo mundo abriu? Ou nem tentou abrir, já viu na tela? Vamos ler aí na tela. Na tela está na NVI, como sempre, mas você pode ler na tua versão também. Muito bem. Isso aqui está atrapalhando vocês? Ou não? Transparente, né? Não está. Então vamos lá. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas que estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, estamos diante desse texto. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a interpretá-lo corretamente, que o Senhor nos ajude a compreender a partir dele quais são os perigos de um falso evangelho, como que os falsos evangelhos têm nos seduzido, que o Senhor nos dê esse discernimento que comentamos, de saber discernir um bom conteúdo de um mau conteúdo, uma boa postagem de uma má postagem, uma boa música de uma má música, e que o Senhor nos dê essa sabedoria, Pai. Que a gente não seja enganado, seduzido por esse falso evangelho ou por falsos mestres, pessoas que têm tentado nos atrapalhar. Mas ao contrário, que tenhamos uma fé firme no Senhor, firme na Tua Palavra, que tenha convicção nos nossos corações daquilo que cremos, daquilo que sabemos que é a Tua Palavra, daquilo que sabemos que não é a Tua Palavra, que essas convicções sejam firmes no nosso coração, que não sejamos seduzidos e ao contrário, que possamos aprender a nos posicionar. Deus nos dê essa ousadia de nos posicionar em meio a tanto falso ensino e falso evangelho que tem por aí, Pai. Abençoe esse tempo e que o Senhor ministre nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então a gente vai meditar nesses 4 versículos aqui do livro de Gálatas, mas eu gostaria de dar um contexto para vocês. Essa carta aos Gálatas foi escrita não a uma igreja, mas a irmãos, a igrejas que viviam na região da Galácia. Essa região também ficava ali na Ásia Menor, região da atual Turquia, e tinha algumas igrejas lá em ascensão, né? Várias igrejas crescendo, se multiplicando, e algumas dessas igrejas foram plantadas pelo próprio apóstolo Paulo. Ele que plantou, ele que evangelizou a primeira pessoa, começou a fazer discipulado, começou a ensinar, uma igreja foi formada e ele partiu para outro lugar porque ele era um plantador de igreja. Então, ele servia exatamente nessa função. E ele plantou algumas igrejas naquela região e tantas outras, né? E ele pregou o quê? O verdadeiro evangelho. Ele pregou
que a salvação é por meio da fé em Cristo, é por meio do arrependimento, é por causa da graça, é um presente de Deus. Ele pregou exatamente o evangelho que nós temos tentado pregar aqui todas as semanas, né? O evangelho que era conhecido como a doutrina dos apóstolos naquele momento. Então, os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus, eles que foram os responsáveis por continuar compartilhando. Olha, esse é o verdadeiro evangelho. Não cai no engano, não escuta essa nova ideia, não. É esse aqui. Esse que a gente ouviu de Cristo, é esse que a gente conta para vocês. Então, os apóstolos tinham essa missão. E eles fizeram isso. Mas, como nem tudo é flores, algumas pessoas dissimuladas, pervertidas, começaram a surgir no meio dessas igrejas. E o apóstolo Paulo não estava lá o tempo todo, ele era um plantador de igrejas, ele ia para outros locais. E às vezes não era nem plantando outra igreja, às vezes ele estava preso, né? Então, por causa da sua prisão, ele não podia estar lá presencialmente. Por isso que ele escrevia cartas. Ele escrevia cartas para encorajar as pessoas, ele escrevia cartas para dar conselhos, ele escrevia cartas para dar broncas, né? Uma das cartas que ele escreve dando bronca, qual é? A de 1 aos Coríntios. Ele escreve dando umas broncas lá, fala, ó, galera, vocês precisam entender o amor. Vocês têm vários dons, né? A 1 Coríntios 12 fala dos diversos dons, mas aí 1 Coríntios 13 ele vai falar, mas nada vale a pena se você não amar o seu próximo. Então vamos lá, né? Eu tenho ouvido más notícias de vocês não têm amado uns aos outros. E eu preciso exortar vocês que vocês comecem a fazer isso, comecem a amar uns aos outros. Essa foi uma carta que ele deu uma bronca, né? E a galera lá entendeu o recado. Só que uma outra carta que ele dá bronca é essa que a gente acabou de ler aqui, um trecho. A carta aos Gálatas. Só que essa carta aqui é um pouco mais pesada. O nível da bronca é mais forte. Ele está bem chateado. Ele está muito triste com o que aconteceu ali. Porque o que aconteceu? Aquela galera ouviu o evangelho dele e estava entendendo e desenvolvendo aquilo que ele tinha ensinado. A doutrina dos apóstolos que eles aprenderam de Cristo. Só que aí começou a surgir algumas pessoas e falar, olha, vocês que são gentios, porque a galera que morava lá era gentios, pessoas que não eram do povo judeu, mas que se converteram, se tornaram cristãos. E aí surgiu algumas pessoas, judaizantes e outras pessoas, e começaram a chegar para essa galera e falar, olha, o evangelho que o apóstolo Paulo pregou para vocês é muito bom, é muito legal, é tudo muito bonito, é Cristo mesmo, ó. Estou junto com vocês. Mas, além disso, vocês precisam lembrar que esse evangelho não surgiu do nada. Surgiu do povo judeu. Então, um pouco mais de respeito, né? Vamos praticar um pouco aquilo que o judaísmo explica. Eu sei que vocês não são judeus, já ganharam o privilégio de estarem aí na fé, só que vocês precisam também fazer a parte de vocês. Não é só Cristo. Vocês precisam também cumprir os ritos judaicos. Vocês precisam cumprir as cerimônias. Vocês precisam passar pela circuncisão. Eu sei que de vocês já são adultos, né? Não tiveram o privilégio de fazer isso como criança, mas infelizmente vai ter que cortar, vai ter que passar aí pela circuncisão. Então essas pessoas começaram a falar ali na cabeça da galera que morava ali na Galácia. E aí o apóstolo Paulo, quando ficou sabendo disso e ficou sabendo que muitos deles tinham sido seduzidos e enganados, ele começou a falar, mas como assim? Eu preguei para vocês, eu deixei tudo certinho, me afastei um pouco, e aí vocês já fazem isso? Admiro que vocês estão abandonando tão rapidamente do evangelho que eu ensinei para vocês. Vou até ler outro texto para vocês dessa carta, só para vocês entenderem um pouco o teor dessa conversa. Gálatas 3, olha lá o que fala o versículo 1. Ó Gálatas insensatos. Né? Ele escolheu bem as palavras. Ó Gálatas insensatos, tolos, quem os enfeitiçou? Quem que mexeu na cabeça de vocês? Quem que enfeitiçou vocês? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Esta é a única coisa que desejo saber de vocês. Foi pelas obras da lei que receberam o Espírito ou pela fé na mensagem que ouviram? Vocês são tão insensatos assim? Tendo começado pelo Espírito, agora querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Você já tinha visto esses versículos? Já tinha visto o apóstolo Paulo falar dessa forma? O apóstolo Paulo que mandava cartas dizendo que ele orava pelas pessoas. Você já percebeu que em quase todas as cartas ele começa com saudação? Que a graça e paz do Senhor seja com vocês. Eu estou orando por vocês. Oro para que o amor de vocês desenvolva. Oro para que vocês possam se unir cada vez mais. Oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. Que Deus guarde o coração de vocês, né?
aquele pastor, né, aquele apóstolo bem pastoral. E aí a galera de Gálatas recebendo uma carta, deve ter ficado todo animada, né? Vou receber uma carta do apóstolo Paulo. Quando eles leram, tinha nem saudação direito. Era só, vocês são burros? São insensatos? São tolos? Alguém enfeitiçou vocês? Por que vocês estão fazendo isso? Então foi uma carta dura que eles receberam. E foi justa. Eles tinham que receber essa exortação, porque estava tudo errado. Agora eu pergunto para vocês, quantas igrejas vocês acham que hoje em dia tinham que receber uma carta dessa? Bastante? Será que nós tínhamos que receber uma carta dessa? Eu espero que não. Eu tenho realmente me esforçado por pregar o verdadeiro evangelho. Mas a gente tem que ficar alerta. Vocês precisam avaliar aquilo que eu estou pregando. Eu estou falando um monte de coisa aqui. Vocês estão olhando no texto? Vocês abriram o texto que eu falei? Ou eu inventei esse texto de Gálatas 3? Alguém abriu Gálatas 3? Ou confiaram no que eu falei? Alguém abriu? Checaram? Está aí mesmo. Vocês precisam checar. Eu posso falar aqui com convicção e vocês pensar, está falando convicção, de cor, com convicção deve estar verdade, né? Não. Vocês precisam checar. Abre a tua Bíblia, vê se eu estou falando é verdade. Vê se os versículos citados realmente estão aí, se o conteúdo também é o mesmo, se o que eu estou falando é uma boa interpretação do que o texto está dizendo. Vocês precisam fazer isso como os bereanos, que a Bíblia fala ali no livro de Atos, faziam. Então, muitas igrejas talvez precisariam receber uma carta como essas. Cartas dizendo, vocês ouviram o verdadeiro evangelho e escolheram deliberadamente abandonar esse evangelho. Na verdade, se apressaram, né? Admiro-me de que vocês estejam abandonando rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo. Ou seja, num pequeno espaço de tempo, vocês já ignoraram tudo que eu falei. Eu faço alguns aconselhamentos aqui na igreja, talvez já aconselhei alguns de vocês, mas em alguns momentos, já teve algumas situações, eu sei que o Castilho e a Denise lá no Wake passam a mesma coisa, a gente fala um conselho para alguém e a pessoa vai e faz o contrário, né? Já teve algumas situações onde pessoas fizeram isso e voltaram e eu falei, e aí, deu certo? Então, eu fiz outra coisa. Eu falei, entendi. E aí você voltou aqui, né, para escutar um outro conselho, ignorar o segundo conselho. Às vezes acontece isso, né? Na vida de pastores e tudo mais. E acontecia com o apóstolo Paulo. Ele escreveu ali cartas dizendo para a galera, eu já disse para vocês, eu ensinei, vocês escolheram ignorar. Vocês escolheram abandonar rapidamente aquilo que eu estava falando. Então, isso deixou o apóstolo Paulo admirado, para dizer uma palavra mais bonita, né? Mas ele ficou muito bravo, muito entristecido com tudo isso. Lá em 2 Coríntios, um outro texto só para vocês entenderem um pouco do teor da preocupação do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11. Abram aí, chequem se é o texto mesmo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, outra que levou uma bronca. Ele falou o seguinte, o que receio e quero evitar é que como Eva foi enganada pela astúcia da serpente, assim a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção que vocês têm por Cristo. O evangelho é simples, o evangelho é claro, mas eu tenho muito medo de passar um tempo aí sem visitar vocês e vocês serem enganados, como Eva foi. Era um receio, era uma preocupação do apóstolo Paulo. E aí ele escreve essas cartas para alertar. Então são cartas de alerta. E essas 3 mensagens aqui vão ser de alerta. Essa primeira é um pouco mais. As outras talvez vão ser um pouco mais leves no sentido de educar para que sejam firmes e tudo mais. Mas essa é de alerta. A gente precisa entender quem são os falsos mestres por nome. Saber quem são os falsos mestres que estão por aí. E saber qual é também o falso evangelho. Mas antes disso, eu queria relembrar a vocês, qual que é o verdadeiro evangelho? O que vocês diriam que é o verdadeiro evangelho? Se a gente fosse resumir em algumas frases, o que seria? Alguém quer dizer? Fala bem alto. Como? Então, o evangelho verdadeiro é aquele que foca na cruz de Cristo. Se não está focando, é falso. O que mais? Qual que é a mensagem do evangelho? Você vai compartilhar o evangelho para alguém que nunca ouviu. O que você vai falar? Você vai começar por onde? Quais são os pontos? Se tivesse uns 4 ou 5 pontos, o que você falaria? Você começaria com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio filho para morrer no nosso lugar. E a pessoa ia falar, tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Por que ele tem que morrer no meu lugar? O que você diria?
pecados, não pode deixar de falar dos pecados. Que textos a gente poderia usar para falar do pecado? Romanos 6, 23, 3, 23, 3, 10, não há um justo sequer, todos pecaram e estão afastados de Deus, a gente precisa falar isso. Então, o verdadeiro evangelho implica eu falar do problema, eu falar do pecado, implica eu falar da solução, implica eu falar que a gente tenta resolver esse problema por nós mesmos e não dá certo, mas daí Deus, em seu grande amor, resolve esse grande problema, através do grande sacrifício, envia Cristo para morrer no nosso lugar. Esse é o verdadeiro evangelho. Além disso, o verdadeiro evangelho nos ensina que esse evangelho transforma a vida de pessoas. Esse evangelho transforma corações, vivifica, traz vida a corações. E por trazer vida, por vivificar, ele muda as nossas vidas. Ele faz a gente viver diferente, ele faz a gente ter pensamentos diferentes, ter uma nova mentalidade, ter a mente de Cristo. Então, esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho está resumido também em Efésios 2, 8 e 9, que diz: pois pela graça sois salvos. O que mais? Não é por obras, para que ninguém se glorie. É graça de Deus, mediante a fé. Então, não é por obras nossas que a gente é salvo. Não é por acreditar em Cristo, se arrepender dos pecados e fazer mais alguma coisa. E vestir uma roupa que alguém mandou eu vestir. E dar tanto por cento do meu dinheiro para uma igreja. Não é isso que vai me deixar ser salvo. É crer em Cristo Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho. Mas essa galera da Galácia não estava entendendo isso, ou tinha se esquecido facilmente. Então, eu queria falar quatro verdades que a gente vê nesse texto, que são verdades para aquela época, mas que são verdades para hoje em dia, e a partir delas a gente pensar um pouco o que tem acontecido hoje em dia quando a gente olha para a internet ou para as outras igrejas. A primeira delas é que alguns, de fato, preferem o falso evangelho. É preferência. Tem pessoas que de verdade preferem. Tem gente que chega numa igreja e começa a ouvir uma mensagem que confronta o pecado e pensa: é legal, mas poderia ser melhor. Poderia ser uma igreja que fala um pouco mais sobre o amor e não confronta tanto o pecado, né? Talvez chega numa igreja onde fala que a gente precisa sair da nossa zona de conforto e anunciar o evangelho e amar o próximo e ajudar os necessitados. E aí essa pessoa fala: olha, eu até acredito em Deus e Deus é muito bonito acreditar em Deus. É muito legal saber que alguém me ama. Mas eu vou parar nessa parte, eu não quero ter que fazer alguma coisa e sair da minha zona de conforto. Eu já tenho minha vida bem estabelecida, com um propósito bem claro. Assim, gastar horas para fazer isso, deixa para quem é remunerado. Para quem é remunerado, deixa ele amar os outros e compartilhar. Eu não sou remunerado, ninguém está me pagando para amar ninguém, então eu prefiro acreditar em Deus, numa força maior. Tem gente que prefere isso. E aí começa a escutar mensagens e pregações de igreja A ou B e começa a falar: opa, eu acho que eu prefiro essa daqui. Essa daqui eu fico melhor, eu me sinto melhor nessa igreja. Vocês já ouviram alguém falar que se sente melhor numa igreja, na outra? Me sinto melhor, sabe, meu coração fica melhor assim nessa igreja. Essa mensagem aí me faz sentir melhor. Então, pessoas têm escolhido evangelhos por preferência, né? Antigamente, no começo da igreja, a pessoa escolhia seguir a Cristo e frequentava a igreja porque morava ali naquela cidade, né? Hoje em dia, com tantas igrejas surgindo e falsos evangelhos se multiplicando, ficou a escolha do cliente. As pessoas escolhem e tem muitos que preferem o falso evangelho. Eu não sei porquê, mas eu arrisco dizer que é por causa do orgulho do seu próprio coração. Por causa que eles preferem amaciar o próprio ego, porque querem um evangelho que sirva a elas e não que elas sirva às outras pessoas. Então, tem muitas pessoas que preferem o falso evangelho, porque o falso evangelho, ele é sedutor, ele apela para o nosso orgulho, ele oferece um caminho mais fácil, ele parece às vezes mais lógico na cabeça da pessoa. Tem gente que não é nem isso, tem gente que prefere um falso evangelho que tem amuletos, que tem coisas físicas, porque é mais fácil eu ter fé em alguma coisa que eu estou vendo ali. Eu já vi algumas pessoas que se converteram e que estavam lá nos interiores onde eu pude fazer ministério de estágio, e eu conversava com algumas pessoas e elas tinham aquele misticismo ainda, aqueles amuletos, e elas se apegavam àquilo. E eu falava: mas meu irmão, você sabe que isso não é verdadeiro, isso é algo que você se apegou, mas a palavra de Deus não ensina nada sobre isso. Você não precisa desse amuleto para ter a graça de Deus, para ter o favor de Deus. E eu tentava falar isso, mas a pessoa falava: mas não sei, desde criança eu tenho esse amuleto aqui, desde criança eu tenho isso no meu coração. E, sabe,
é mais fácil ela ter fé em algo que ela consegue segurar lá, né? Às vezes pessoas acabam se aproximando de um falso evangelho simplesmente porque foram criadas nele. Eu conheci algumas pessoas no interior do Amazonas que eram cristãs, mas faziam trabalho nas suas espingardas para poderem fazer uma melhor caçada de madrugada. Então a pessoa ia caçar, mas antes ela fazia um trabalhinho ali, né, algum tipo de ritual ali na sua espingarda, para que ela se tornasse mais eficaz, né? E eu falava, mas isso aí não existe, né? A pessoa falava, eu não sei, na via das dúvidas, é melhor fazer um ritualzinho aqui, né? Para não perder a madrugada, não perder a caçada. E as pessoas se apegam naquilo que elas conseguem ver. O que aconteceu com o povo de Israel quando eles estavam no deserto? Quando Moisés demorou para voltar, Moisés estava falando com Deus, pegando instruções. O que aconteceu com o povo? O que eles fizeram? Criaram ali algo palpável, né, que eles pudessem adorar. Junta todo o ouro, vamos fazer aqui uma estrutura, um ídolo, um Deus aqui para a gente adorar, porque está muito esquisito isso, adorar um Deus que a gente não está vendo. É difícil ter fé em um Deus que não está vendo. Então, é melhor a gente tentar construir alguma coisa que a gente consegue ver, que os nossos olhos possam descansar. Olha lá, esse é o Deus. E aí, por isso que pessoas constroem ídolos de madeira, de pedra, de mármore, de ouro, de prata e tantas coisas, porque elas são apegadas e muitas vezes preferem esse falso evangelho. Então, eu vejo algumas pregações na internet com um evangelho claramente falso. E ainda assim tem gente que gosta. Porque tem gente que prefere por causa do seu próprio pecado. Acontece que o verdadeiro evangelho, ele exige dependência de Deus e ele exige confronto de pecado. Se a pessoa quer fugir de confronto, ela vai para um falso evangelho. Se ela não quiser depender de Deus, se ela quiser, alguma coisa que ela consegue segurar, aí ela vai para esse falso evangelho também. O verdadeiro evangelho nos fala que a nossa salvação foi dada por Deus e que o que a gente precisa fazer é ter fé nele. E aí a gente fica pensando, mas o que eu posso fazer aqui para garantir? Vai que Deus muda de ideia. O que eu posso fazer aqui para garantir que eu de fato vou ser salvo? Conheci algumas pessoas que dormiam de terno, porque tinham medo de Jesus voltar de madrugada e ela não subir porque estava de pijama. Então, ela se agarrava a algumas coisas que podiam dar certa sensação de segurança. Elas não conseguiam encontrar essa segurança em outro lugar e criavam algumas regras, algumas coisas para se apegar. O que acontecia com os judaizantes nessa época? Também a mesma coisa. Confiar em Cristo, se arrepender dos seus pecados e seguir a Ele não era o suficiente. Eles queriam criar algumas coisas. Olha, eu sei que a época do judaísmo já passou, mas era tão gostoso a gente ter aquela certeza do favor de Deus. Era tão gostoso saber que era só fazer um sacrifício ali. Vamos guardar algumas dessas coisas só para amaciar um pouco o coração. E aí eles fizeram isso e começaram a replicar, tentar ensinar os gentios que nem conheciam os rituais dos judeus. E começaram a tentar enganar. E essa galera foi enganada. Bom, um texto de alerta para esse ponto. 2 Timóteo 3, capítulo 4, versículo 3 e 4. Diz, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Eles já tinham deixado os mitos para trás, mas aí, é muito gostoso me apegar a esses mitos, é mais palpável. E eles voltavam para os mitos. Pessoas que criavam para si mestres para tipo assim, olha, nós juntamos essa comunidade de 50 pessoas, de 100 pessoas, e a gente quer ouvir exatamente isso. Você pode ser o nosso pastor e pregar isso que a gente quer ouvir? E aí começaram a fazer isso. E aí começou a surgir tantas aberrações que a gente vê hoje em dia pregando qualquer dessas coisas. Uma igreja homoafetiva, inclusiva, e todas as aberrações que a gente vê por aí. Pessoas criando pastores, escolhendo pastores que iam pregar exatamente aquilo que elas queriam que fosse pregado. E aí, o texto fala dessa coceira no ouvido, no sentido de que elas estavam assim, ansiosas para ouvir isso, elas estavam assim, desejosas, e elas saíram procurando, quem vai falar aquilo que eu quero ouvir? Pregar aquilo que quer ouvir. Isso não é o verdadeiro evangelho, e fica claro isso nesse texto, né? Vamos lá. Segunda verdade que a gente aprende no texto que está aberto aí na tua Bíblia, eu tenho certeza, é que nem tudo que é pregado é verdadeiro. Você não pode acreditar que tudo que está sendo pregado aí, só porque a pessoa está com uma Bíblia na mão, é verdadeiro. Bom, eu vou citar alguns nomes aqui, e sem medo de citar, porque
Eu tenho convicção bíblica de que algumas dessas falas foram completamente erradas. Quem conhece aqui o Ed René? Alguém conhece o Ed René? Eu já ouvi várias pregações dele. E já ouvi várias besteiras que ele falou, de atualizar a Bíblia, de que um dia a gente vai chegar no céu e a gente vai ver que todo mundo foi no céu, e aí você vai ficar bravo porque Deus escolheu levar todo mundo? Isso é universalismo, ninguém vai para o inferno. No final das contas, não importa se você acreditou em Deus ou não, todo mundo vai para o céu. Esse cara é muito inteligente mesmo. Você já viu ele pregar, você sabe que ele é inteligente. Tudo memorizado, uma enciclopédia. Mas ele está pregando mentira. Ele está pregando mentira e você tem que ter cuidado com ele e com pessoas que pregam esse tipo de evangelho. Vamos ver se eu cito alguns outros aqui com cuidado, mas são pessoas que a gente precisa se alertar. Eu não estou dizendo só alguns desses pregadores, mas bandas também. Tem bandas que a gente começa a cantar algumas músicas e a gente vai a fundo e vê que são bandas originárias de igrejas que estão nem pregando a palavra estão. É só emocionalismo. A gente tem que ir a fundo, a gente tem que buscar a fonte. A gente tem que saber quem é essa pessoa, que igreja é essa, qual é a base doutrinária dessa igreja. Eu tenho esse costume de sempre que eu vou ouvir alguma pregação e vejo ali no YouTube, eu vejo o nome da igreja e eu abro o site da igreja. Tem igreja que nem está fazendo mais site, né? Mas eu gosto quando a igreja faz site, porque no site geralmente tem declaração de fé, né? Tem aquilo que a igreja crê, tem onde que os pastores foram formados. E já teve vezes onde eu ouvi uma pregação que estava sendo bem legal, eu pausei e fui olhar lá. E aí eu vi que aquele pastor tinha se formado num seminário bem herege. E aí eu olhei para aquilo lá e eu falei, nossa, mas a pregação estava até indo bem, né? Mas ia ter com certeza alguma coisa bem feia por ali em diante. Aí eu fui abrir a declaração de fé. E vi a declaração de fé, o que ele cria lá. E logo na declaração de fé eu vi coisas que não compactuam com a minha teologia, com aquilo que eu creio ser dogmas da palavra de Deus. Aí eu falei, eu não vou perder tempo nisso aqui. Já tirei aquela pregação, falei, eu vou ouvir outras coisas. Eu busco muitas pregações, posso dar vários conselhos para vocês de pregadores bons para assistir aí na internet, mas a gente tem que estar alerta, tem que ir lá. Qual é a declaração de fé dessa igreja? O que essa igreja crê? Vamos ver o que eles estiveram falando e pregando nessas últimas semanas. Teve alguns pregadores que eu já comecei a assistir, e aí eu fui lá e depois vi que era um pregador que nunca expunha um texto bíblico. Ele só falava de temas e não falava, eu não achei uma exposição bíblica. Não achei uma pregação que ele pegou 3 ou 4 versículos e falou, vamos ver o que o texto fala. Só palestrava. Poxa, é uma igreja assim que eu quero me alimentar. Eu vi, me alertei, opa, eu vou procurar outra coisa. Então a gente precisa entender que nem todo mundo que abre a Bíblia vai falar o que a Bíblia diz. Nem todo mundo que prega com a Bíblia assim na mão vai falar aquilo que está na palavra de Deus, vai interpretar corretamente. Nem todo mundo que tem uma boa oratória, né, que é eloquente e tudo mais, que fala da cabeça, como eu disse. O Ed René fala tudo. Eu sempre quis, ó, eu vou dizer para vocês, eu tenho um esboço aqui, ó, uma cola. É uma página só, mas é uma cola. O Ed René, eu vejo ele assim, ó, sem nada, pregando tudo de cabeça, de tanto que ele estudou aquele texto. O cara é muito inteligente, mas o que adianta se ele está pregando errado? Se ele está pregando, interpretando errado textos bíblicos e divulgando mentira por aí. A gente não pode achar que todo mundo que abre a Bíblia está pregando o verdadeiro evangelho. Nem tudo que é pregado é verdadeiro. O versículo 7 fala isso, que na realidade não é o evangelho, é isso que o texto fala. Isso que eles estão pregando não é o evangelho, não é porque eles estão falando e citando textos bíblicos que é verdadeiro. Você precisa se alertar. Muitas mensagens podem parecer piedosas, pessoas podem parecer piedosas, mas são falsas, distorcidas. Você lembra do que Satanás fez ali em Mateus 4, quando ele estava conversando com Jesus ali no deserto, quando Jesus estava jejuando? Satanás tentando distorcer a palavra, tentando enganar, e aí Jesus falou, opa, eu conheço a palavra, eu sei que isso aí que você está falando não é verdade não. E ele bem firme ali nas suas convicções, mas nem todo mundo que usa base bíblica, que fala texto, você pode confiar. A pessoa falou lá uma frase e falou, como diz 1 João, tal. E aí você vai confiar só porque a pessoa falou? Não vai mentir, falou 1 João, né? Vai lá ver, vai lá ver para saber se é verdade, para saber se condiz com o que a palavra de Deus está ensinando, né? Algumas falsas doutrinas, elas adicionam regras ao evangelho, isso é legalismo. Outras tiram, subtraem o compromisso com a santidade. Isso é licenciosidade ou libertinagem. Vocês já viram igrejas desses dois tipos? Na verdade, quando a gente fala sobre heresias, dá para a gente falar sobre heresias com a adição, subtração, multiplicação e divisão. Mas eu gostaria de pegar aqui esses dois, né? A soma e a subtração.
Tem pessoas que somam verdades ali, né? Ou colocando mentiras em cima de verdades. A Bíblia é tudo isso, mas além disso, segue esse outro livro aqui, porque é uma outra revelação de Deus. Vocês sabem que tem igrejas que são assim, né? É a Bíblia e junto com um outro livro ali, um manual para a pessoa. Isso não é a verdade da palavra de Deus. Inspirado é somente isso. Deus inspirou esses 66 livros aqui e é a pura voz de Deus nesse livro. Qualquer outra coisa a mais é interpretação das pessoas, errada ou certa. Então a gente precisa se alertar e precisa ver que quando a pessoa começa a adicionar regras, começa a adicionar leis, começa a adicionar costumes, usos e costumes ali, olha, você precisa seguir a Bíblia e fazer isso. Está somando coisa? Cai fora. Não é uma boa igreja, uma boa mensagem para você ouvir. E quem subtrai também. Então quem adiciona é o legalista. Quem subtrai, geralmente, é aquele liberal. Olha, segue a palavra de Deus, mas esse texto aqui, isso é cultural. Pode esquecer, era cultural. Para aquela época fazia sentido, hoje em dia não tanto. Olha, isso daqui não é bem assim, a palavra no original diz aquela outra coisa, então pode ficar tranquilo, pode fazer sexo antes do casamento. Eu já ouvi, inclusive, de uma igreja perto daqui, que numa reunião de novos membros, foi perguntado por que o pastor não estava falando sobre que não poderiam fazer sexo antes do casamento. E ele falou, olha, se eu falar isso aqui, metade dessa galera vai embora. Eu não posso dizer isso, eu preciso quietar um pouquinho, né? Talvez lá para frente a gente toca no assunto se a gente achar conveniente. Mas se eu falar agora, a galera vai embora. E aí ele omitiu algumas partes das escrituras e é fácil quando as pessoas não lêem, né? Se a pessoa só vai lá no domingo, abre só o aplicativo ali e faz devocional, qualquer coisa que for falada, ela vai acreditar. E aí ele omite algumas coisas que as pessoas nunca vão saber porque não lê a Bíblia sozinha, e ele também não prega a Bíblia por inteiro, e aí começa a ter o liberalismo. Então, legalismo quando adiciona, liberalismo quando subtrai algumas verdades da palavra de Deus. Tudo isso é muito perigoso. Nem tudo que é pregado é verdadeiro. Eu coloquei uma tela aí, pode passar para a próxima tela? No ano de 2020, quando começou a pandemia, eu comecei um curso aqui na igreja sobre heresias. O curso se chamava Conhecereis a Verdade, acho que esse era o nome do curso. Tem uma playlist de todas as aulas desse curso lá no YouTube da nossa igreja. Foi em 2020, a primeira aula foi presencial, aí veio a pandemia, aí eu fiquei gravando de casa, vim algumas vezes aqui gravar na igreja, e eu, nesse curso, falei sobre várias dessas heresias. Eu falei sobre o misticismo e revelações extras bíblicas, né? Tem pessoa que gosta desses amuletos e tudo mais. Tem gente que fica querendo ouvir revelação daqui e ali e falando, eu quero ouvir a vontade de Deus. Nunca leu a Bíblia inteira, mas quer um monte de revelação. Quero saber. Isso são heresias. Ecumenismo também. Eu já vi alguns, ainda mais esses que são transmitidos aí pela Globo e tudo mais. Junta lá um padre, um pastor, um cara lá judeu e tudo mais. Vai juntando todo mundo, vamos fazer um culto ao Deus Criador. E aí começa a misturar. Você acha que é certo a gente cultuar a um Deus genérico junto com outras pessoas? Não. Eu cultuo ao meu Deus que se revelou na palavra. Não é só um Deus Criador. É um Deus Criador, Redentor, que se revela na palavra, é um Deus conosco, Deus Todo-Poderoso, é o único Deus, né? Deuteronômio 6 não fala para a gente crer no nosso único Deus e Senhor e para pregar isso, para ensinar isso para os nossos filhos? Então o meu Deus não é compartilhado com essas pessoas, não. É o mesmo Deus que criou a terra para essas pessoas, mas não é o Deus que eles estão orando, não é o Deus que eles estão seguindo. Então o ecumenismo é uma heresia também. É uma distorção do que é essa igreja, ficar juntando um monte de fé aí, falando que a gente está cada um adorando um Deus por facetas diferentes. Abobrinha. Movimento de batalha espiritual. Um dia a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Existe batalha espiritual na palavra de Deus? Existe. Existe batalha espiritual hoje? Hoje está acontecendo uma batalha espiritual? Está. Mas tem gente que faz ficção científica, fantasia em cima de batalha espiritual. Começa a criar coisas que não existem. Começa a falar, olha, aquele demônio chama tal, aquele lá tem aquele outro nome. A gente precisa saber o nome dele, porque daí a gente vai ter poder sobre ele. E aí a gente precisa orar em volta daquela esquina, daquela árvore, porque tem um demônio lá. E se a gente chegar perto, ele vem para o nosso coração. Algum demônio entra no coração de um cristão verdadeiro? Não entra, pô. Um cristão verdadeiro tem o Espírito Santo no seu coração e o Espírito Santo não sai, não. E ele também não divide casa com demônio A ou B. Então, a gente pode sofrer
algum tipo de opressão externa, claro que a gente pode sofrer isso. A gente pode sofrer a luta contra as artimanhas de Satanás, do sistema desse mundo e da nossa carne? Com certeza. Mas o demônio não tem poder sobre o nosso coração, não. Sobre a nossa vida. Eu vou até ficar assim, porque vai que ele ouve a minha mente, vai que ele entra em mim. Gente, isso é abobrinha. Isso é heresia que surgiu aí uns 30, 40 anos atrás e a galera está compartilhando. E infelizmente um monte de igreja acredita nisso, nessa bobagem. Tem gente que fica ali pensando que é uma guerra de igual para igual. Como se Deus tivesse o mesmo tipo de força que Satanás. E a gente está ali nessa batalha ali, porque se a gente vacilar, Deus pode perder. Deus pode perder essa batalha? Claro que não. Movimento de batalha espiritual é uma outra heresia. Teologia da prosperidade, não preciso nem fazer muitos comentários, né? A gente sabe, tem uns canais de TV aí que falam sobre isso, e venda de coisa e tudo mais. Isso é completamente errado. Teologia da libertação nasceu principalmente aqui na América Latina, principalmente com a galera muito carente e tudo mais, completamente errado. Liberalismo teológico, aquilo que eu falei, né? Começa a tirar lá, você não precisa buscar a santidade, você já é santo, o que você vive ali tanto faz, né? E liberalismo. Progressismo evangélico, né? Começa a falar principalmente a parte da sexualidade, né? Já vi algumas igrejas aí que tem 2 pastoras, né, lésbicas ali, que são casadas e estão ali falando que é só amar todo mundo e tudo mais, né? Eu estava vendo um vídeo esses dias que era uma pastora lésbica que estava lá ministrando e ela estava pregando uma música sobre santidade. Aí eu falei, uai. Outra heresia, teologia do coaching. O pastor Flávio falou um pouco sobre isso esses dias, né? Comentou sobre a teologia do coaching, acho que foi não sei se foi de domingo ou de quarta, mas ele falou um pouco sobre teologia do coaching e o que é, vou resumir aqui, antropocentrismo. Aí eu sou muito especial, eu sou o centro do mundo, eu posso tudo, né? Naquele que me fortalece, pega um versículo ali e tudo, e eu sou o centro do mundo, né? Você é o centro do coração de Deus, né? Essa é a teologia do Dave Leonardo. Que mais? Legalismo. Legalismo é o quê? Quando adiciona. Liberalismo quando tira. Legalismo quando adiciona. Você precisa fazer isso e vestir essa roupa. Você precisa fazer isso e sentar desse lado e o outro sentar daquele lado. E essas coisas do tipo, né? Esse é o legalismo. Hipergraça. Hipergraça tem igrejas próximas da gente que tem pregado isso, né? Hoje é a época da graça, não precisa mais falar sobre justiça, não precisa mais falar sobre o pecado, é só sobre graça, porque Deus perdoa tudo e tudo mais, e a pessoa nunca é confrontada com o seu pecado. Vamos estabelecer aqui uma coisa em comum. Eu acho que eu estou indo tarde, né? Mas vamos terminar já. Ou não, estamos no 2, né? Mas eu vou correr. Eu acho que é importante a gente ver isso daí. Hipergraça é quando alguns pastores começam a falar para aquelas pessoas de que os pecados delas não impactam a vida cristã delas, que elas não precisam mudar de vida. Só que a gente sabe que o arrependimento verdadeiro não é remorso, já falei sobre isso aqui. Arrependimento verdadeiro é mudança de vida. É mudança de vida. É você ter tristeza pelo seu pecado, você ter nojo do seu pecado e você falar, eu não quero desagradar o meu Deus. Não é aquela tristeza pela consequência. Fui descoberto. Todo mundo sabe do meu pecado agora. Claro, com certeza você vai ficar triste por causa disso. Mas o arrependimento verdadeiro eu fico triste porque o meu Deus está triste por causa de mim. Eu choro porque eu não quero entristecer o meu Deus e eu realmente pequei contra Ele. E eu preciso mudar. Eu preciso agradar o meu Deus, preciso viver uma vida consagrada a Ele e você buscar a santidade. É a santidade que vai te salvar? Não. Mas a santidade é uma consequência lógica de uma pessoa que é verdadeiramente salva. A busca pela santidade é uma tarefa que todos nós como cristãos precisamos fazer porque a gente quer glorificar meu Deus. O que a Bíblia fala em 1 Pedro? Sede santos, pois eu sou santo. Se o meu Deus é santo, eu que sou adotado como filho dele preciso ser santo também. Eu nunca vou ser completamente santo moralmente falando aqui na terra, mas eu vou tentar. Eu vou buscar despojar do meu pecado, renovar a minha mente e revestir com o fruto do Espírito, com a nova natureza, com a mente de Cristo. E é um processo que eu vou continuamente fazer, até Cristo decidir vir me buscar. Desigrejados são outras heresias que têm surgido aí, que você pode viver igreja sozinho. Você crê em Deus e fica em casa. Com a pandemia, muitos começaram a fazer isso. E viver
né, a fé ali isolada. A gente pode viver a fé isolada? Não pode. A gente é um corpo. Quantas vezes o Novo Testamento fala que a gente é um corpo? O corpo precisa estar junto. Não funciona, braço para lá, perna para cá. A gente precisa estar junto e a gente precisa se confrontar, ter comunhão. Se você anda sozinho e peca, ninguém vai te confrontar. Dificilmente você vai confrontar a si mesmo, né? Então, a gente precisa andar juntos e isso é uma heresia. Falso mestre está aí porque é uma imagem recortada. Essa aula não era sobre heresia, era só para falar sobre a característica dos falsos mestres. Deu para entender? Nem tudo que é pregado é, de fato, o evangelho. Nem tudo que a pessoa usa a Bíblia ali é o verdadeiro evangelho. Um texto de alerta, 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A gente precisa examinar tudo aquilo que a gente ouve, como os bereanos faziam ali no livro de Atos. E uma boa forma da gente começar isso é se inscrever no EBD. Se você não se inscreveu, se inscreve no EBD. A gente vai ter um curso de como interpretar corretamente a Bíblia, para você não ser enganado. Vamos lá. Terceira verdade que o texto nos fala: falsos mestres são intencionais e maliciosos. Não é ali na ingenuidade que esses pastores estão enganando a galera. Não é. Você que pode ser ingênuo em ser enganado por ele. Mas ele que está pregando não é ingênuo, não. Ele é malicioso. Ele é intencional. Ele sabe o que ele está fazendo. Esses pastores que fazem esses cortes de mensagem aí para ficar polêmico e tudo mais, ele sabe. Ele que pediu aquele corte. Ele falou, do minuto 32:30, 32:50, corta isso aí e posta. Porque vai dar audiência, a galera vai ver. Aqueles que concordam comigo vai vir aqui para a igreja. É tudo intencional, é malicioso, é o caráter deles que está descrito aqui no texto e tantos outros. Essa galera não é ingênua. Ingênua é quem é enganado por eles. Então a corrupção do evangelho não é um erro inocente, mas uma ação deliberada daquela galera que quer enganar e manipular pessoas. Muitas vezes os falsos mestres misturam verdade e mentira para confundir os crentes. Eu lembro que, como era o nome do último papa, antes desse que está morrendo também? Ele está, acho que está internado, né? Mas o nome dele era? Papa Ratzinger. Esse daí. É alemão, acho, né? Ele teve uma frase, e olha que era o Papa que prega coisa errada, né? Mas ele falou, a forma mais sutil de se pregar uma heresia é você falar 99% de verdade e 1% de mentira. Porque aí essa é a mais perigosa. Essa é a forma de enganar. E ele fazia isso, né? Mas essa é a forma mais sutil de você enganar. Uma igreja que é toda bonita, né? Prega o evangelho ali, mas naquele ponto, dissimuladamente, intencionalmente, aquele manipulador foi colocando. E ele vai aumentando. Ele não vai falar um monte de besteira de uma vez só. Ele vai uma aqui, depois outra ali. Ele vai ganhando a galera, né? Vai criando um relacionamento com eles e vai aumentando. Então eles são dissimulados. Esse é o coração deles, é o caráter deles, é o que a Bíblia fala, né? Então como é que eu posso identificar um falso mestre? Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ver o que ele está pregando. E uma outra forma de você identificar um falso mestre é pela moral dele. Quase todos os textos que falam sobre falsos mestres na palavra de Deus falam que eles não têm princípios morais. Semana que vem o Lucas vai pregar, ele vai falar sobre 2 Pedro 3, 16 e 17. E esse texto que ele vai pregar, ele é a continuação de uma fala, olha, não sejam enganados por esses que não têm princípios morais. Eles estão aí para te manipular. Ao contrário, cresça na graça e no conhecimento de Cristo. Já deu spoiler da mensagem inteira aí. Mas a maior parte dos textos que falam sobre falsos mestres fala que eles não têm moral nenhuma. Esse é o caráter deles. Então, se você vê alguém que é facilmente ludibriado pelo sexo, um pastor, né? Pelo sexo, pelo dinheiro, pelo ego, poxa, é meio caminho para ele ser um falso mestre. 2 Pedro 1 e 2 fala: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, a Bíblia já disse que isso ia acontecer e a gente está vendo isso acontecer. Última verdade para a gente acabar. O texto fala no versículo 8 que temos que ser o quê? Intolerantes com falsos mestres. Intolerantes. Não é tolerante, não. É intolerante com falsos mestres. Você não pode pensar assim, poxa, ele está pregando todo o falso evangelho, mas a motivação dele é boa. Ele está pregando esse falso evangelho, mas é um cara simpático. É um cara que a igreja dele tem um projeto social muito belo, muito bonito. E aí você ser ludibriado por isso daí. Não.
Você tem que ser intolerante mesmo. Vocês percebem que, na maior parte dos textos que o apóstolo Paulo está falando sobre os falsos mestres, ele até fala o nome deles. Fala, ó, aquela galera que chegou da tal cidade, aquela galera que chegou lá da Judéia, aquele pessoal lá que falou aquilo lá, olha, não ouve eles não, seja anátema, amaldiçoado. O apóstolo Paulo, ele falava por nome, por isso que o apóstolo Paulo me encorajou a falar uns nomes aqui. Você pode falar, e você pode falar assim, ó, esse é um falso mestre, e eu sei disso porque pelo que ele está pregando. Eu não é achando, não é julgar. Eu sei que a gente tem esse negócio, não posso julgar, tal. Não. Se o negócio está claro aí, você não pode fazer aquele pré-julgamento de falar, eu nem sei o que a pessoa está fazendo, nem sei o que a pessoa está pregando, e eu já penso o pior da pessoa. Isso é errado. Agora, você olhar uma má obra, frutos podres da pregação da pessoa, você pode falar, é um falso mestre, não ouve ele não. Não ouve você e alerta outras pessoas. Ei, não ouve ele não. Não vai lá no YouTube ver o Ed René ou o David Leonardo, não ouve eles não. Propaga isso, não tem problema não. Seja intolerante com os falsos mestres, porque eles têm envergonhado o evangelho. Eles têm envergonhado. Por causa desses caras aí, pessoas têm achado que o evangelho é isso. Eu já compartilhei aqui que quando eu estava no ensino médio, eu já queria ser pastor ou missionário, ainda estava um pouco nublado isso, mas eu queria trabalhar integralmente no ministério. E aí os meus amigos olhavam para mim e falavam, um dia você vai ter uma igreja dessas bem grandonas aí, e você vai ficar rico, né, com carrão blindado e tudo mais, e aí você pode comprar uma gravata para cada um de nós, a gente vai virar tudo pastor. E eles falavam que iam fazer isso daí. Falava, eu sou engenheiro, eu sou mecânico, advogado, a gente deixa as nossas profissões. Se você garantir que é uma igreja que está dando dinheiro, a gente vira pastor. E eles ficavam me zoando, zoaram o ensino médio inteiro isso. Por quê? Por causa de pilantras que estão por aí vendendo a mesma coisa que a igreja católica fazia naquela época. Vendendo bênção, né? Vendendo salvação e não estão pregando evangelho. É isso que está famoso. Infelizmente, essa galera é dona de canais de televisão. Infelizmente, eles têm contratos e eles são famosos. E eles estão pregando esse evangelho. E dificilmente mensagens bíblicas são tão impulsionadas assim. Infelizmente, as bandas que são chamadas para alguns eventos é banda que não tem nada a ver, que a galera vai fazer a ministração e fala coisa que não está nem na Bíblia. Infelizmente, esse é o padrão que as pessoas têm enxergado de evangélico nesse país. E no mundo, por assim, a gente pode concluir. Infelizmente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e a gente tem que falar, olha, não ouve essa pessoa não, ele é um falso mestre, pode andar longe, e a gente não tem que ter vergonha disso não, tem que ter, na verdade, a ousadia. O apóstolo Paulo, ele usa palavras bem duras, porque a verdade de Deus não pode ser comprometida. A gente tem que ficar bravo com isso. O que Jesus fez quando ele chegou lá e viu aquelas vendas acontecendo ali no templo? Derrubou todas as mesas. É claro, a ira dele é santa, né? A nossa dificilmente é santa, mas a gente tem que ter esse sentimento de nojo pelo pecado, de desprezo por esse falso ensino, de intolerância para esses falsos mestres. A gente tem que saber se posicionar. Eu preciso saber não ser enganado, não ser ludibriado, não ser seduzido, e preciso aprender a me posicionar também. Preciso aprender a ajudar as pessoas que estão ao meu redor para elas não serem seduzidas também. A gente precisa ser muito consciente, a gente precisa entender que nós temos os inimigos, a carne, o diabo e o sistema desse mundo, e está os três querendo envergonhar o evangelho e afastar a gente de Deus. Bom, um alerta. Judas, capítulo 1, versículo 3 e 4. Quem já leu o livro de Judas aqui? A galera, é pequenininho, né? Dá para ler. Foi um dos primeiros que eu li, porque era bem pequenininho também. Mas, eu nunca tinha pregado no livro de Judas, sabia? E vou pregar daqui 2 semanas para vocês. Livro de Judas, estou estudando já. Mas é um livro muito bom e fala sobre os falsos mestres. Eu vou pregar os últimos versículos, mas eu quero citar para vocês os primeiros. Versículo 3 e 4 fala: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever-lhes acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo estão no meio de vocês. Judas, quando foi escrever essa carta, ele queria escrever sobre outro assunto, mas ele estava tão preocupado que ele falou, eu vou precisar falar sobre isso. E ele começou a citar nomes, ele começou a falar da galera lá e falar o caráter deles, como que tinha que lidar, como que tinha que agir com eles, e a gente vai estudar um pouco isso daqui 2 semanas. Mas essa é a ideia, a gente precisa aprender a nos posicionar. Em primeiro lugar, pastores e líderes precisam ter coragem de falar isso. Por isso que a nossa igreja tem pregado isso nos domingos e nas quartas-feiras a partir dessa próxima semana.
Mas nós, como cristãos, a gente precisa aprender a nos posicionar também. Bom, terminou aqui. Eu deixo só uma ideia central para vocês. O falso evangelho é atrativo, mas é podre e vazio. Podre e vazio. Quando eu criei essa frase, eu coloquei no ChatGPT. Eu falei, ChatGPT, o que você acha dessa frase? E aí ele falou, eu acho melhor você trocar essas duas palavras. Podre e vazio, está muito forte. Aí eu falei, não, vou manter. E aí eu deixei. Por quê? É podre e vazio. É podre e vazio. A pessoa pensa que está colhendo um bom fruto, está se alimentando, mas é podre e é vazio. Não tem nem conteúdo nenhum aí, só tem porcaria. O falso evangelho é atrativo por fora, mas por dentro ele é podre e por dentro ele é vazio. Então o que a gente tem que fazer? Devemos rejeitá-lo com firmeza e permanecer firmes no evangelho de Cristo, sabendo como nos posicionar. Amém? Último texto, falei que estava acabando, mas eu vou ler mais um. Gálatas 2, versículo 19 e versículo 20. Pois por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo fala isso no livro de Gálatas, para aquela galera, dando um exemplo. E esse exemplo é o que a gente tem que seguir. A nossa vida não é mais nossa, não. Nossa vida é de Cristo. Se Ele quer que a gente haja com ousadia, a gente vai agir. Se Ele manda a gente se posicionar, eu preciso me posicionar. Se eu vou ter olhos tortos para mim quando eu fazer um tipo de postagem que acusa um falso ensino, eu presto conta diante de Deus. Eu não estou aqui para temer homens, eu estou aqui para temer o quê? A Deus. Então esse tem que ser o nosso posicionamento. Nossa vida não é nossa mais. Nossa vida é de Deus. E a gente tem que usar a nossa boca, o nosso Instagram, a nossa influência, para que a gente possa preservar, firmar no verdadeiro evangelho e propagar ele, porque o falso evangelho está por todo lado aí. Beleza? Vamos orar por isso? Baixe sua cabeça então. Senhor meu Deus, nós tivemos aqui um tempo de estudo nesses 4 versículos e alguns outros que foram citados aqui, que nos alertam sobre o falso evangelho e sobre os falsos mestres. Deus, isso é muito perigoso e eu peço ao Senhor que o Senhor traga essa convicção ao coração de cada um aqui. Se tem pessoas aqui que têm consumido músicas de bandas que não pregam o evangelho, que elas tomem a decisão hoje de parar de ouvir essas bandas. Se tem pessoas aqui que têm consumido esses vídeos evangélicos de autoajuda, de pastores que só pregam antropocentrismo, que só pregam aquilo que a galera quer ouvir, que não falam o verdadeiro evangelho, que essas pessoas que fazem isso possam se arrepender, possam parar de seguir essas pessoas no Instagram, possam mudar a sua mente. Deus, que o Senhor nos ajude a criar uma firmeza no verdadeiro evangelho, que a gente aprenda a se posicionar e que o Senhor nos ajude a aprender a interpretar a Bíblia. Deus, que nenhum de nós que está aqui seja enganado pela pregação de qualquer outra pessoa por não saber interpretar a Bíblia, por não saber o que aquela pessoa está falando e dar um voto de confiança e tudo mais. Deus, que cada um de nós aqui possa aprender a interpretar a Bíblia, que possa ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e que possa checar tudo que houve, para que a gente possa, ó Pai, ser firmado no verdadeiro Evangelho. Deus, cuida do nosso coração, cuida da nossa mente. Nós temos várias emoções que nos levam para tantos lados, mas essas emoções são tuas, ó Pai. Nós entregamos elas ao Senhor. Deus, a nossa ansiedade está aí diante do Senhor, essa nossa inquietação está diante do Senhor, a nossa curiosidade. Deus, nos ajuda, coloca não apenas um guarda na nossa boca, como o salmista fala, mas nos nossos olhos, na nossa mente, nos nossos ouvidos. Não permita, ó Pai, que a gente venha ser enganado e seduzido por esse falso evangelho. Preserva, Pai, preserva essa geração, preserva esse ministério, essa igreja, e que possamos propagar o verdadeiro evangelho. Em nome de Jesus, amém.